Olá, alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Gleison e continuaremos a trabalhar com os instrumentos de medição. Tá bom o som? Tá. Pode começar, né? Olá, alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Gleison e continuaremos a trabalhar com os instrumentos de medição de nível. Nessa aula, especificamente, iremos trabalhar com a medição de nível por capacitância, ultrassom, por radar e, por fim, medição de nível descontínuo. Bom, vamos falar um pouquinho em relação à medição de nível por capacitância. Então, a capacitância é uma grandeza elétrica que consiste que existe entre duas superfícies condutoras isoladas entre si. Um capacitor consiste de dois condutores isolados por material isolante no meio. Então, você tem uma camada que são condutores e no interior, entre esses dois, o isolante. Os condutores são denominados placas, enquanto o material isolante é determinado de elétrico. Então, o capacitor pode armazenar cargas elétricas. O medidor de nível capacitivo mede as capacitâncias do capacitor formado entre o eletrodo internamente no líquido em relação às paredes do tanque. Então, a capacidade do conjunto depende do nível do líquido, é diretamente proporcional. Então, o elemento sensor geralmente é uma haste, um cabo flexível de metal, uma utilidade da indústria, né? Em líquidos não condutores, emprega-se um eletrodo normal, em fluidos condutores, o eletrodo é isolado, normalmente com teflon. À medida que o nível do tanque for aumentando, o valor da capacitância aumenta progressivamente, e à medida que o dielétrico do ar é substituído pelo dielétrico do líquido a que se deseja medir. Bom, agora vamos falar da medida de nível continuando, né, parte da medida de nível por capacitância. Então, a medição de nível por capacitância também pode ser feita sem contato, através de sonda de proximidade, como pode ver na figura. A sonda consiste de um disco compondo uma das placas que é composto, né, que é submergido em uma das placas do capacitor. E a outra placa é a própria superfície do produto ou a base do tanque. O tamanho de um capacitor é determinado pela sua capacitante, Farad, que estudamos no primeiro módulo, que é representado pela letra F maiúscula. Então, o capacitor de um Faraday armazena uma carga de 1 coulomb quando submetida a uma pilha de 1 volts no sistema, né? Então, a capacitância está relacionada às dimensões físicas do capacitor, bem como o seu dielétrico, que é justamente isolante. Então, a figura mostrou uma sonda capacitiva de proximidade. A medição é feita sem contato com o material do processo. A variação de nível altera a capacitância entre a placa sensor e a superfície do material. O instrumento pode agir como uma chave de nível ou de medidor contínuo, vamos dizer assim. E os medidores de nível capacitivos podem ser usados para sólidos, líquidos, condutores ou não, como eu expliquei anteriormente. Então, a aplicação em gases não é aconselhável, pois suas constantes elétricas estão por volta de 1 volt. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho em relação à medida de nível por ultrassom. Então, o ultrassom é uma onda sonora cuja frequência de oscilação é maior que aquela sensível no ouvido, né, do ouvido humano, que varia entre 20 a 50 kHz. A geração ocorre quando uma força externa excita as moléculas de um meio elástico. Então, essa excitação é transferida de molécula a molécula no meio com velocidade que depende da elasticidade e inércia das moléculas. Bom, a propagação do ultrassom depende do meio, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Assim sendo, a velocidade do som é a base para a medição através da técnica de eco, utilizada em dispositivos ultrassônicos. Então, o sinal sai, bate na superfície e volta. Então, essa é a medição, com essa informação é medido justamente o nível do tanque. Bom, continuando,
nós temos duas figuras aí de medidas de nível por ultrassom. Então, as ondas de ultrassom são geradas, captadas pela excitação elétrica dos materiais piezoelétricos. Então, as características marcantes dos materiais piezoelétricos é a produção de uma frequência quando aplicamos uma tensão elétrica. Assim sendo, eles podem ser utilizados como gerador de ultrassom, compondo, portanto, os transmissores. Inversamente, quando se aplica uma força em um material piezoelétrico, ou seja, quando ele recebe um sinal de frequência, resulta o aparecimento de uma tensão elétrica no seu terminal. Nessa modalidade, o material piezoelétrico é utilizado como receptor do ultrassom. Então, os dispositivos do tipo ultrassônico podem ser usados tanto na detecção contínua de nível como na descontínua, que é quando, por exemplo, estou esvaziando ou enchendo um tanque, por exemplo, que é descontínuo. Os dispositivos destinados à detecção contínua de nível caracteriza principalmente pelo tipo de instalação, ou seja, os transdutores podem encontrar-se totalmente submersos no produto ou instalados no topo do equipamento sem contato com o produto. Bom, indo agora para o próximo tópico, nós temos a medição de nível por ultrassom. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho em relação à medida de nível por radar. Então, o sensor de nível por radar é um transmissor de frequência que atua com precisão e consistência nos mais diversos ambientes e setores da indústria. Então, o sensor de nível, tipo radar, pode ser do modelo onde para as ondas livres contínuas ou para as ondas guiadas, sendo capaz de isolar partículas que estão soltas no ambiente e operar com a detecção do nível real do material presente no tanque. Bom, o sensor de nível tipo radar tem a função de detectar ecos de sinais emitidos que se definem como ondas eletromagnéticas, compreendidas pelo domínio das microondas com determinada frequência, que possibilita a medição dos níveis materiais nos tanques. Então, como pode ver a figura, temos a emissão do sinal, esse sinal bate na superfície e volta, é justamente o funcionamento do radar. Bom, temos outro sistema também, que são os medidores de nível por fotocélula. O sistema de fotocélula funciona da seguinte forma: esse método usa uma fonte de luz e uma fotocélula. A variação de nível afeta o caminho percorrido pelos raios luminosos, alterando o sinal da fotocélula. Esse sistema poderá ser utilizado para detecção de nível de sólidos, né? Contudo, apresenta o inconveniente de ser susceptível à poeira, então existe um ruído. Então, se você tem poeira, fumaça, etc., no sistema pode ter uma oscilação. Então, a figura mostra somente a detecção do nível de líquido em um visor de vidro. Bom, então, nesse tipo de medidor, existe uma relação entre o caminho percorrido pelo raio luminoso e o sinal que é recebido justamente pela fotocélula, justamente para estimar o nível do tanque ou do recipiente que se deseja medir o nível. Bom, chegamos no último tópico relativo à medição de nível, que é a medição de nível descontínua. Então, é empregada para alarmes e segurança e para definir nível alto e nível baixo no sistema. Então, a medição de nível descontínua emprega a propriedade condutiva de líquidos sendo mergulhados elétricos metálicos de comprimentos diferentes. Então, tem uma oscilação de comprimento que é mergulhado no tanque. Então, para ocorrer condução, o nível do líquido deve atingir o último eletrodo. Assim, a lâmpada acenderá indicando nível máximo. Bom, como a lâmpada vai indicar nível máximo, como pode ser observado na figura, aí na segunda figura mostra o sistema que emprega uma boia acoplada a contatos elétricos. Porém, outros sensores eletrônicos, como tipo capacitivo, ultrassônico, podem ser utilizados, pois são mais sensíveis. Então, na verdade, é justamente para você fazer a estipulação do nível máximo e nível mínimo.
Então, a partir do momento que o líquido chega no nível máximo, esse sensor acima, né, o primeiro, ele aciona e a partir do momento que eu estou no nível mínimo, o sensor de baixo aciona. Muitas vezes a indústria coloca-se 3 níveis, então máximo, médio e mínimo, certo? Bom, aqui eu fiz um resumo, na verdade, em relação a medidores de nível. Então, a área de instrumentação ela é bastante ampla e não se restringe aos tópicos apresentados até o momento, a todos os medidores, né? É necessária uma atualização constante do técnico através de leituras de revistas técnicas, catálogos, manuais de equipamentos, componentes, artigos científicos. Então, tem muitas universidades que pesquisam essa parte de sensores, justamente em relação a novas aplicações e novos materiais. Então, a variedade de sensores disponíveis no mercado, o lançamento de novos componentes, novas funções, obriga o técnico em automação industrial, em eletrônica, eletroeletrônica, eletromecânica, a estar em constante atualização de forma a integrar o instrumento com a automação do processo. Bom, desse modo, deve-se considerar o emprego do sistema como um todo, levando em conta as características dos sensores para determinada aplicação, o estudo da área que ele vai ser aplicado, né? O emprego de elementos controladores, conversores de sinal. Então, você tem o sinal analógico digital, digital analógico, justamente essa empregabilidade, os transmissores, indicadores e atuadores que podem integrar um processo numa planta, por exemplo. Então, um exemplo da importância da atualização constante é a diversidade de componentes que o técnico poderá encontrar no mercado de trabalho. Então, cada dia vai se ampliando as pesquisas e vai se achando aplicabilidades para novos materiais. Com isso, o profissional nessa área ele precisa de uma atualização constante. Bom, saindo da parte de nível, nós vamos fazer um adendo em relação à medida de pressão. Iniciar nessa aula, terminamos na próxima aula. Então, a introdução em relação à pressão, a medição de pressão é um padrão de medidas mais importantes, né? Pois as medidas de vazão, nível, pode ser feito utilizando esse princípio. Então, a pressão é nada mais nada menos que a formulinha, né? Pressão igual a força sobre área. E a pressão é definida como a força atuando em uma unidade de área. Então, a força de um sistema atuando em uma determinada área. Atrelada a isso, nós temos a lei de Pascal, que é a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático, é a mesma em todas as regiões e exerce forças iguais em áreas iguais. Bom, a medida de pressão é uma das medidas mais importantes, pois, como eu falei, pode ser feita uma medição indireta, né? Então, outras medidas podem ser realizadas a partir da pressão. Então, nessa aula, serão apresentados os elementos que constituem os sensores de pressão e a aplicabilidade, certo? Os instrumentos para medir pressão, o instrumento, né, específico para medir pressão é o manômetro. E pode ter vários sensores, elementos sensíveis, né, utilizados por transmissores, controladores e registradores. Bom, como eu falei, temos a aplicação da lei de Pascal. Então, a figura, ela ilustra o conceito, né, da lei de Pascal. Então, pode-se afirmar que uma garrafa de vidro pode quebrar-se se a rolha for forçada para dentro da câmara cheia. Então, o fluido, como ele é praticamente incompressível, na verdade, ele não pode comprimir, no caso da água, você não consegue comprimir ela, transmite a força aplicada na rolha à garrafa, resultando disso uma força excessivamente alta numa área maior do que a rolha. Então, gerando rompimento justamente dessa garrafa. Bom, vamos falar um pouquinho em relação à pressão relativa. Então, o que é a pressão relativa? É determinada tomando como referência a pressão atmosférica local. Então, para medi-la, usa-se instrumentos denominados manômetros. Por essa razão, a pressão relativa é também chamada de pressão manométrica.
Bom, a maioria dos manômetros é calibrada em zero para a pressão atmosférica local. Então, assim, a leitura do manômetro pode ser positiva quando indica a pressão acima da pressão atmosférica local, ou negativa quando se tem um vácuo, né? Então, quando se fala em pressão em uma tubulação, refere-se à pressão relativa ou pressão manométrica. Bom, temos agora o conceito de pressão absoluta. O que é a pressão absoluta? É a soma da pressão relativa e a pressão atmosférica. Então, no vácuo absoluto, a pressão absoluta é zero. E a partir daí, será positiva. Então, ao se exprimir um valor de pressão, deve-se determinar se a pressão é relativa ou absoluta. Bom, o fato de se omitir essa informação nas indústrias significa que a maior parte das indústrias mede a pressão relativa, que é justamente a pressão a partir do momento que eu tenho a compensação em relação à pressão atmosférica. Então, a pressão real no sistema. No slide, coloquei uma figura justamente para ajudar esse conceito, que é esse esquema, né? Então, a partir daí, você tem a pressão absoluta, compreende o que é pressão absoluta e o que é pressão relativa no sistema. Bom, aqui, como estamos falando em relação à medição de pressão, nós temos que estudar as unidades, né? Então, as unidades de pressão são mais utilizadas no sistema, na indústria, são quilograma força por centímetro quadrado, ATM, que é a atmosfera. Então, uma atmosfera é a medição a nível do mar, libras por polegada quadrado, que é o PSI, que é uma medida europeia, muito utilizada na Europa, polegadas por coluna d'água, que é polegadas de coluna d'água, CA, que também é uma medida internacional, e milímetros de coluna d'água, que é o sistema utilizado em muitos equipamentos também. Temos o bar e temos Pascal, que é PA. Bom, como existem muitas unidades de pressão, é necessário saber a correspondência entre elas, pois nem sempre na indústria temos instrumentos padrões, né? Então, cada equipamento é feito em um país e os padrões de medida são diferentes. Então, padrões com não existe uma unicidade em relação a essa medição, né? Tem que se fazer uma conversão. Então, no próximo slide, coloquei uma tabela justamente para indicar a vocês, para auxiliar vocês somente nessa conversão, certo? Então, vindo aqui, ó. Bom, os fatores de aqui temos a tabela somente que eu falei anteriormente em relação à conversão das unidades. Então, inicialmente, nós vamos fazer a conversão dessas unidades aqui em essas unidades aqui. Como eu vou fazer essa conversão? Lembrando que nessas unidades aqui, eu vou colocar em vermelho, temos o quilograma força, né, por centímetro quadrado, ATM, Pascal, CA, quilopascal, MMCA e bar, que são unidades de pressão que eu relatei para os senhores no slide passado. Então, para que se faça a conversão de uma em outra, por exemplo, você utiliza essa tabela. Como? Eu sugiro, na verdade, que os senhores guardem essa tabela somente para conversão. Então, a indústria é muito pedido e muitas vezes você tem uma tabela de conversão em caderno de notas ou algum material que fica com você quando você estiver trabalhando, é essencial, né? Então, por exemplo, eu quero transformar PSI em quilopascal, por exemplo, certo? Como é que eu faço? Eu pego o valor em PSI e multiplico por 6,8948, certo? Que é a unidade aqui. Fazendo essa multiplicação, eu transformo PSI em quilopascal, certo? Então é muito simples de ser utilizado, vou colocar em verde aqui. Vamos transformar, por exemplo, ATM em bar, por exemplo. Então, vou fazer essa conversão de ATM em bar, pego o valor em ATM,
multiplico por 1.0133 e eu tenho essa conversão em bar, certo? E a mesma coisa de uma para outra, né? Se, mais um exemplo, em bar, para eu fazer a conversão em ATM, certo? Então, pego o valor em bar, multiplico por 0.9869, certo? Que eu encontro ATM, somente inverso disso aqui, certo? E com isso eu faço essa conversão, certo? Então, lembrar que nessa coluna aqui, né, eu tenho as pressões, né? Falando de pressão, temos as pressões e eu vou converter disso aqui para, colocar em vermelho, para isso aqui, certo? Então, pego isso aqui, pego os valores aqui, multiplico por essas constantes e eu tenho o valor final o valor da conversão, o valor final da conversão, certo? Bom, agora vamos ver em relação aos dispositivos para medição de pressão. Então, o dispositivo mais simples para medir pressão é o manômetro, e que pode ter vários elementos sensíveis. Na indústria, dentre os diversos equipamentos utilizados para medir pressão, podemos destacar dois deles, o manômetro e o transmissor de pressão. O manômetro é utilizado para leitura local de pressão, possuindo somente uma conexão com o processo em um display, quando eletrônico. Pode ser display ou ponteiro, né? Então, display quando eletrônico e ponteiro quando mecânico, para que se possa ver justamente essa pressão localmente. Normalmente, são dispositivos de baixo custo e são utilizados quando a pressão não precisa ser transmitida para um sistema de controle e não precisa ter uma exatidão, certo? Por exemplo, pressão estática, pressão de bomba. Então, existe também modelos diferenciais de vacuômetros, que é a medição de vácuo, e sistemas sanitários. Então, o equipamento com média robustez, vamos dizer assim, e que atende, caso você não precise transmitir essa medição de pressão, certo? Bom, continuando, vamos falar um pouquinho em relação ao estudo, né, da pressão relativa à coluna de líquido. Então, o deslocamento de um líquido em função da pressão aplicada numa das extremidades de um tubo contendo líquido pode ser empregado para essa medida de pressão. Normalmente é empregado um manômetro de tubo em forma de U, como se pode ver na figura, e tubo inclinado de um reservatório. Tá. O estudo da coluna de líquido para a medição de pressão se baseia no princípio de uma pressão aplicada suportada por uma coluna líquida contra a atração gravitacional. Então, quanto maior a pressão, maior a coluna líquida suportada, né? A unidade de pressão na coluna líquida é o comprimento. Então, quanto maior o comprimento, maior a pressão. A água e o mercúrio são líquidos mais usados. A água por ser mais disponível, né? E o mercúrio por ter uma densidade muito alta. E como consequência implica em pequenas alturas de coluna. No caso da água, a coluna de água é muito, muito grande, então é incompatível. No caso do mercúrio, por ser mais denso, a coluna de mercúrio é pequena. Então, no caso de termômetro, no caso de medição de temperatura, termômetro, por exemplo, internamente no termômetro existe mercúrio, certo? Justamente porque com a dilatação, com uma densidade alta, com a dilatação, não ocupa muito espaço. Então, com essa explicação, nós terminamos essa terceira aula de instrumentação. Na próxima aula, nós iremos continuar a estudar instrumentos de medição de pressão e alguma coisa em relação a princípios de transmissão de valores, no caso, registradores, instrumentadores, controladores, princípios desse sistema que é justamente para se interligar. Então, fazemos a medição de temperatura, pressão, nível
essas temperaturas vão para um sistema, que esse sistema realizará o controle do processo, né? Então, a partir do momento que um tanque, por exemplo, o nível do tanque está alto, eu emito um sinal, esse sinal vai para o controlador e vai fechar uma válvula em algum lugar do processo. Então, justamente, essa aqui são as aulas, né, que são feitas medições. Posteriormente, vem a parte de controle, que é para que essas medições são feitas e os atuadores que, justamente, a partir do momento que, por exemplo, voltando ao exemplo do tanque, a partir do momento que o meu nível está alto, o meu sensor de nível alto é acionado, esse sensor de nível alto manda um sinal para um controlador e esse controlador manda um sinal para um atuador. Esse atuador atua na bomba, na válvula, justamente, ou desligando a bomba ou direcionando o fluido, né, que ia para esse tanque para outro tanque, enfim. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Como disse anteriormente, qualquer dúvida, posso ir no fórum de dúvidas, nesse caso específico, esse fórum de dúvida relativo à terceira aula, certo? E um grande abraço a todos, até a próxima.